Salve simpatia, bom nós estarmos juntos novamente e agora estudando o Evangelho de Marcos. Quero caminhar com você, juntos trilharmos o caminho desta palavra tão maravilhosa, tão dinâmica e que fará diferença na sua vida. O Evangelho começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim, surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e o povo próximo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. João vestia roupas feitas de pele de camelo e usava um cinto de couro. Comia gafanhotos com mel silvestre. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água. Ele os batizará com o Espírito Santo. Veja então que o Evangelho começa de algo que nós não chamaríamos de o começo de Jesus do ponto de vista humano. Não está preocupado com a infância de Jesus, não está preocupado com a meninice de Jesus ou tampouco com o anúncio de Gabriel para Maria. Fatos importantes narrados nos evangelhos sinóticos. Jesus começa antes do começo. No versículo 1, ele deixou muito claro que o evangelho é de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. O Cristo, Filho de Deus. A perspectiva, então, aponta para uma eternidade, aponta para uma origem simultânea com Deus. Usa um termo não comum aplicado a um ser humano. O Marcos diferencia a chegada de Jesus. O Marcos dá uma dinâmica toda especial, dizendo que sobre ele falaram os profetas. E isso faz com que a alegria do Evangelho seja muito grande, que a mensagem do Evangelho seja muito poderosa. Pastor, por que a mensagem do Evangelho é poderosa? Em primeiro lugar, ela é poderosa porque é uma mensagem que vem do próprio Deus através do Filho de Deus para mudar a vida dos homens. Jesus Cristo, o ungido de Deus, Filho de Deus. Em segundo lugar, quando a gente percebe que é uma mensagem que cumpre a promessa de Deus. O versículo número 2 diz: conforme anunciou o profeta Isaías. E quando ele faz o texto, enviarei à frente o meu mensageiro, ele faz uma citação também do profeta Malaquias. É porque todos os profetas falaram de Jesus. O livro de Hebreus diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus. Cada profeta, de Moisés, falando que viria um profeta maior do que ele, de Moisés no livro de Gênesis, dizendo que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, até o último dos profetas, o Malaquias, falando sobre este mensageiro que viria à frente, preparando o caminho do Senhor. Cada um deles aponta para Jesus. A mensagem do Evangelho é maravilhosa porque ela é o cumprimento da promessa de Deus. Deus prometeu redimir o seu povo e cumpriu. Em terceiro lugar, a mensagem é maravilhosa e poderosa porque nela nós encontramos um homem magnífico, João Batista. O Marcos está falando sobre o João Batista, ousado, palavras duras, poderosas, o machado está posto à raiz, denúncia do pecado, não conivência com o erro, ruptura total com a politicagem, a ponto de ser uma voz que clama no deserto e não mais no templo, porque no templo não tinha espaço para a voz de Deus. Às vezes a voz de Deus precisa estar no subversivo, fora do templo. O João Batista era tão grande, mas tão grande que em Mateus 11, versículo 11, Jesus fala que entre os nascidos de mulher ninguém foi maior do que João. Ninguém foi maior que João Batista. Mas o Evangelho é maravilhoso, porque ele traz um que é maior do que o maior entre os homens. Jesus é, então, a solução. Jesus é a resposta. Jesus é a grandeza que o homem pode assumir. Tanto é verdade
que no mesmo evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11, Jesus fala: mas, mesmo João sendo o maior de todos, aqueles que são do reino de Deus serão maior do que ele. Eu e você temos a possibilidade então de sermos aplanadores do caminho do Senhor, de sermos gente que coopera com a vontade de Deus, gente que faz um mundo melhor, gente que rompe com o sistema corrompido. E aí, em quarto lugar, o evangelho é maravilhoso, porque através dele Deus nos dá uma nova natureza. O João Batista falou assim: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo, fará vocês mergulharem numa experiência espiritual, fará com que vocês tenham uma nova natureza, nasçam do Espírito. 4 bons motivos para o Evangelho ser o poder de Deus e ser as boas novas que transformam sua vida. E o meu desejo é que nessa caminhada que faremos juntos no Evangelho de Marcos, você possa deixar-se transformar pelo poder do Evangelho, conhecer o Senhor do Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas notícias, que você possa desfrutar da boa notícia da chegada de Jesus para fazer uma nova humanidade. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Robson René e encontro você nos próximos versículos para a gente continuar essa caminhada no Evangelho de Marcos. Até breve.